Elaine, a gente vai falar hoje sobre 4 casos clínicos, tá? O primeiro que a gente vai começar agora é este daqui. É uma menina de 9 anos, uma criança, né, com histórico de uma familiar de hipercolesterolemia. Vem na consulta com o pediatra com LDL de 190, detectado no exame de rotina e não tem nenhum sintoma ou outra comorbidade associada. Então, a primeira pergunta é: por que esse perfil lipídico foi colhido dessa criança? Ixi. Será que ela já coletou algum antes? Será que ela tem evento cardiovascular na família? Ou será que ela tem dislipidemia na família? Vocês têm essas informações? Então, assim, tem histórico familiar, os pais têm colesterol alto, mas não sabem lembrar direitinho quanto que era. Uhum. Ela não teve evento cardiovascular e os pais também não, os pais são jovens. E uma dúvida até, 9 anos. Cai pra gente, Então, cardiologista que fez clínica médica. Vai aparecer em algum momento, tá? Lá no seu consultório, vai chegar os pais com a família ali. Muitas vezes na consulta, né? Nossa, doutora, meu colesterol é alto, eu não posso trazer meu filho aqui pra você ver também? Quantas vezes isso acontece? Então, a primeira coisa que eu quero puxar é... quando as nossas crianças têm que fazer dosagem de perfil lipídico? Perfeito. Então, a recomendação da nossa diretriz é realizar o rastreamento universal a partir dos 10 anos de idade, sempre, em todo mundo, ou a partir dos 2 anos de idade, caso os pais tenham dislipidemia, tratem colesterol, ou tenham evento precoce, né? Perfeito. Homem abaixo de 55, mulher antes de 60 anos na família. Então, teve evento cardiovascular precoce, ou os pais com dislipidemia. A partir de 2 anos é importante que o pediatra peça perfil lipídico completo. Nossa, dislipidemia é uma coisa super... Assim, não precisa ter evento, né? Só Não. ser dislipidêmico e tratar já tá indicado. Já tá indicado fazer a coleta. Legal. Então tá. Então, no caso aqui foi com 9, não foi com 10 nem com 2. Ok. Foi meio que, acho que mudou de convênio, alguma coisa assim, quis fazer um check-up, né? Uhum. Chegou pra gente. E aí, eu te pergunto, qual que é a meta que a gente vai querer ter pra essa criança, então? Então, aqui seria interessante a gente avaliar, né, se tem alguma causa secundária. Então, criança, a gente sempre de cara pensa em causa secundária, né? Será que essa criança tem alteração de TSH? Ou será que é mista? Essa criança tem obesidade, tem glicemia alterada junto, tem triglicérides alto? Então, qual que é o perfil, né, além desse LDL aumentado? Então, a segunda mensagem em criança com dislipidemia, sempre tente avaliar se não tem uma causa secundária associada. Vamos pelo mais fácil. Vamos pelo mais fácil. Legal. Mas a princípio a criança não era obesa, não tinha sobrepeso, tá no percentil de crescimento tudo adequado, não tem nenhuma outra causa metabólica associada e também não faz uso de medicação também. Então, assim, de forma geral, crianças, né? Existe um marco ali dos 8 anos de idade, quando a gente pensar em meta, quando a gente pensar em tratamento. Então, até 8 anos de idade, a gente tende a evitar tratamento medicamentoso. Isso, considerando estatinas, né, considerando ezetimiba, a menos que seja uma dislipidemia muito grave, né, então acima de 310 de LDL, com antecedente familiar, né, importante. Às vezes essas crianças podem ter até doença aterosclerótica, xantoma, que é um sinal ruim antes dos 10 anos de idade. Então, nessas crianças, a gente considera tratar sabendo os riscos né, da terapia de estatina e de ezetimiba antes dos 8 anos. Por bula, então, não tem indicação de começar. Acima de 8 anos, a gente já começa a ter as metas bem determinadas, né? Então, 190 de LDL, de fato, é muito alto. A meta que a gente já gostaria que essa criança tivesse um LDL abaixo de 130, mas o melhor dos mundos abaixo de 110. Tá, legal. Porque se fosse um adulto, a gente já interpretaria como um alto risco com LDL menor que 70, já, só por conta disso. Beleza. Queria até comentar, teve um caso uma vez que apresentaram na reunião clínica lá no INCOR, uma criança de, 6 anos, com uma hipercol homozigótica ferrada, fazendo plasmaférese e, inclusive, teve que fazer troca de válvula aórtica por degeneração também calcífica da válvula aórtica com menos de 10 anos, né? Então, a preocupação em crianças, a gente sempre tinha esse cuidado no exame físico, né? Fazer uma boa ausculta para procurar estenose aórtica em criança com dislipidemia grave,
que então a gente se preocupa, né, com raiz de aorta e a espessura miointimal carotídea. E até uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente manda uma criança com dislipidemia grave para fazer Doppler de carótidas, o radiologista olha pra gente meio assim, né? Cara Nossa, feia, sabe nada. Você tá mandando essa criança fazer Doppler de carótidas? Mas é por conta de investigação de aterosclerose subclínica, que pode acontecer até 25% de crianças com hipercol familiar mesmo. Legal. Bom, como um bom médico, né, a gente acabou orientando fazer alterações na mudança de estilo de vida, aumentar a atividade física, mas assim, já não tinha muita margem pra gente entrar, pra melhorar, porque ela já era uma criança magra, já tinha uma alimentação adequada, os pais eram saudáveis, ela já faz atividade física, a gente deu uma investida nisso, tá? Mas, então, LDL da admissão 190, HDL de 45, triglicerídeos de 90. Depois de 6 meses de mudança de estilo de vida, a criança volta com LDL de 170, um HDL de 50, triglicerídeo de 80. Então ainda não chegou naquela meta que a gente queria. Então aqui já vem a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Elaine. Então, o tratamento da dislipidemia na infância, o que a gente vai ter de arsenal terapêutico, já que você comentou que a gente começa a rastrear a partir dos 10, talvez seja porque a indicação de tratar vem a partir dos 10 também. O que a gente tem de opção de arsenal aí? Então, considerando, né, que eu disse que existe um marco ali dos 8 anos em relação à indicação do tratamento, né? Até 8 anos de idade, esse caso aqui, você trouxe um caso típico de uma hiperlipidemia pura, né? Então, o triglicéridos da criança é normal, o HDL da criança é normal. Ela, com mudança do estilo de vida, reduziu aquilo que a mudança do estilo de vida traz para o LDL mesmo, que é ao redor de 15% de redução. Então, aparentemente, crianças com LDL acima de 160, José, a gente sempre tem que acender a luz na cabeça do cardiologista ou do clínico que pode ser uma hipercolesterolemia familiar. Então, crianças com LDL acima de 160 e adultos acima de 190, sempre pensem em HF. Qual que seria a nossa conduta, então? Posto que a meta ideal seria ali 110, como a gente disse. A introdução de colestiramina, que é uma resina, né? Colestiramina é aquela medicação que é um sequestrante de ácido biliar. Então, se ela sequestra o ácido biliar, não fica tão clara, tão favorável à absorção de gordura no intestino. Consequentemente, ela não é uma medicação que não é absorvida e que reduz a absorção, né, da gordura no intestino. É uma medicação interessante, porém que reduz ali também por volta de 15% a 20%. Eu tenho uma ou duas pacientes, crianças que usam. As mães reclamam que a criança não quer tomar de jeito nenhum, o saquinho tem 4 gramas, não querem tomar porque diz que não é muito bom o gosto. Palatável. Né? E aí a recomendação é tentar adicionar suco de maçã, que deixa mais favorável, tá? Enfim, a colestiramina, ela é uma opção, e a introdução de fibra, que são os fitoesteróis, a partir de 5 anos de idade. Então, entre 5 e 8. Mas como a gente conversou, pesando muito o risco-benefício mesmo de introdução, caso não seja um caso muito grave de hipercolesterolemia familiar. Agora, atingiu 8 anos de idade, a história muda. A gente já começa a ter meta bem estabelecida. Então, como a gente disse, essa criança teria indicação totalmente de tratar, assim como foi tratada, né? O LDL a partir de 170 após mudança do estilo de vida. A partir de 8 anos já teria possibilidade de colocar estatina em dose baixa, em associação ou não à ezetimiba, tá? E se for possível, né, rastreamento de doença subclínica, se for um caso de HF clássico mesmo, né, de hipercol familiar clássico, vale a pena a pesquisa de doença subclínica. E aqui é um dado interessante. A nossa terceira, né, arma hipolipemiante são, né, os inibidores do PCSK9. E os inibidores de PCSK9 têm um estudo com o evolocumab que já autoriza a utilização em crianças acima de 10 anos de idade. Então, de fato, você está diante de um paciente com dislipidemia importante, essa criança tem acima de 10 anos, não está sendo bem controlada com estatina e ezetimiba, não atingiu o valor em 110 desejado, existe a possibilidade, então, de tratar com o evolocumab. A dose do estudo foi 420 mensal, então é possível lembrar.
Legal. Então, nesse caso aqui, o que você deixaria para essa criança, então? Tem alguma diferença de estatina? A gente vai considerar aquela história de estatina de alta, média, potência? Tem alguma que você preferiria? A gente tende a deixar aquela que, assim, tende a ter menos efeito adverso. No caso das crianças, a atorvastatina, uma estatina que é bem utilizada, bem estudada em paciente jovem. Então, deixaria a atorvastatina. Começaria com dose baixa, acima de 8 anos de idade, como a gente disse, 10 miligramas. Se for necessário, associa ezetimiba, tá? E busca, então, o alvo ali abaixo de 130 sempre, né? Mas o mais próximo de 110 a 100 possível. Tá. A gente também, outras dúvidas, assim, como que eu trato e quais são as metas? Então, essa meta é meio que uma meta única, assim, que a gente vai ter em criança, 110, idealmente 100. Ou também estratifica, não, putz, essa criança aqui eu vou querer abaixo de 50... Ou não tem muito isso também, como no adulto? Não, as metas, então, até 20 anos de idade, elas são diferentes, a criança e adolescente, para as doses, né, e alvos do adulto. Aqui, então, a gente começa a pensar em tratar sempre a partir de 190 de LDL a criança, tá? Então, até 20 anos de idade. A gente sempre considera tratar um LDL acima de 190, acima de 160, se ela tem antecedente familiar de doença cardiovascular precoce, tá? Então, se o pai ou a mãe infartou antes de 55, 60 anos de idade, tem antecedente na família, considere tratar. E acima de 130, se a criança tiver alguma evidência de doença aterosclerótica, por exemplo, o espessamento mintimal que a gente comentou. Legal. Então, via de regra, 190, 160 se antecedente familiar, 130 se a criança tiver aterosclerose. Perfeito. E o alvo que a gente vai chegar vai ser em torno de 100 mesmo? Então, aí o alvo, se essa criança tiver a aterosclerose, né, subclínica, 100 de meta. Em geral, o que a gente mais gostaria é que chegasse em 110. Tá. Abaixo de 130, ok, aceitável. Então não temos diversas metas como no adulto, aquela maluquice toda. Não. Então tá bom. E aí, então, de medicação, o estatina a partir aí, idealmente, dos 10, que a gente pode ter, mas a partir dos 8 já dá para usar. E ezetimiba também? E ezetimiba também a partir de 8 anos. Então, quer dizer, a utilização de fitoesterol e a utilização de resina, que é a colestiramina, ela fica reservada mais como uma terapia adjuvante para você evitar utilizar dose muito alta de estatina, né, em criança. Lembrando uma coisa super interessante. Naqueles indivíduos em que for necessário você utilizar a resina, né, colestiramina, bom, se ela é um sequestrante de ácido biliar, ela vai impedir a absorção de gordura. Só que com essa gordura vem quem? Vitamina lipossolúvel. A DEC. Então, vitamina A, D, E e K. Então, é importante que a gente fique atento e dose também as vitaminas dessas crianças. Legal que você comentou isso, mas só em criança ou também em adulto? Preferencialmente em crianças. Tá legal. Em crianças que utilizarem até por conta de perfil de desenvolvimento e tudo, é importante que, se for necessário, a gente faça a reposição dessas vitaminas. Maravilha. Então, acho que é isso, né? Então, a gente começou para essa criança aí, uma atorvastatina em dose baixa, tá? Então, a gente começou aí numa dose de 10 miligramas para ela aí, por exemplo. E aí, dos 190, a gente acabou chegando numa meta aí mais ou menos próxima, em torno de 120. E ficou ok, porque os pais não tinham antecedentes familiares de DAC ou de evento precoce, somente tinha uma dislipidemia mesmo. E ela volta, então, com LDL de 120, HDL de 55, triglicerídeo de 75, a gente fecha, acho que esse caso clínico dessa forma, então. A gente chama atenção, só que se você tiver aqui, né, a partir de quantos anos que a gente tem a nossa lipoproteínazinha bem determinada? A gente sabe que ela é genética. A partir dos 2 anos, a gente já começa a ter expressão, né, pra gente dosar. Mas aos 5 anos de idade, a gente já sabe que a criança tem a sua LPA bem determinada. Legal. Então, quer dizer, você tá ali em dúvida, né? Trata ou não trata, o LDL da criança tá 170. Você tem uma LPA positiva, isso vai ser um fator, assim como o antecedente familiar, né, de doença cardiovascular, para te ajudar a iniciar o tratamento, para ser uma base para começar a tratar. 2 dúvidas, então. Então, é óbvio, é uma dúvida meio besta, mas só para o pessoal saber. Então, é uma medicação que a gente vai usar a princípio pro resto da vida, Perfeito. né? Porque agora, por mais que ele fique com LDL aí
em torno de 120, ele já é um dislipidêmico, então, quando tiver depois dos 20, a gente reavalia a meta para ele e reavalia a dose de estatina, né? Acho que é isso. É isso. E a segunda dúvida é, assim, a gente, na atividade física que a gente recomenda aí para essa população, tem alguma diferença aí, Elaine? Porque criança é mais ativa do que adulto, tem mais tempo também, geralmente, né? Então, assim, a gente sabe que o impacto da atividade física no LDL não é tão importante, né? Mas, de repente, você está ali diante de uma criança que tem hiperlipidemia, né? Associado também, então, uma dislipidemia mista, com triglicérides aumentado também. O que é a nossa recomendação? Bom, a gente, enquanto adulto, sabe que a gente precisa de 150 minutos de atividade, né? De moderada a intensa por semana. Mas crianças entre 6 e 17 anos, o ideal é que elas façam pelo menos 1 hora ao dia de atividade moderada a vigorosa. Então, quer dizer, a criançada tem que brincar de forma intensa 1 hora por dia. E na fase pré-escolar? Na fase pré-escolar, a recomendação é a atividade física, né, brincar e tudo mais, 3 horas ao dia, tá? Então, até 6 anos de idade é muito tempo, né? Enquanto ela não estiver dormindo, ela tá brincando durante 3 horas. Agora, ali, entre 6 e 17, 1 hora ao dia de atividade moderada intensa para os jovens, tá bom? E mais uma outra dúvida que eu lembrei agora. Nesse caso aqui, né, uma criança jovem já com esse nível de colesterol, você rastrearia para HF? Isso, excelente. Então, quando que a gente suspeita, né? Criança, LDL acima de 160, a gente, enquanto médico, cardio ou clínico, tem que acender a luz, né? E aí, é importante você ter isso no seu celular, né? E lembrar que existe a nossa classificação, né? De risco clínico, né? Que é a classificação do Dutch MedPed. E o que leva em consideração, né? A gente sabe que perde um pouco o poder de colocar a criança nesse score que é validado principalmente para adulto, porque o xantoma e o arco corneano, que são dados do exame físico, não vão ter desenvolvidos ainda. Por outro lado, então é importante a gente saber o quê? Antecedente familiar, né? De doença de dislipidemia ou de doença cardiovascular. E se por acaso o teste genético for positivo, né? Você pediria? Aí, nesse caso, a gente poderia pensar. Legal. Era essa a dúvida aí.